Novamente a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 9 da carta aos Romanos. Mencionando Israel, pelo que nós entendemos, essa carta escrita aos Romanos encontrava uma igreja, em sua grande maioria, uma igreja formada por gentios, né? Como chamariam os judeus, pigões, estrangeiros, né? E o apóstolo Paulo, depois de trazer muita teologia na justificação pela fé, aí no capítulo 9, ele começa a lembrar do seu povo. E ele olha para aquela igreja e diz àquela igreja: não desprezem o meu povo, não desprezem os judeus. Os judeus não devem ser desprezados. Eles erraram bastante diante de Deus, né? Os exílios que eles passaram foi por conta da desobediência, mas ele foi o povo que Deus usou para que através desse povo nós tivéssemos ciência da lei, dos profetas, né? tivéssemos acesso à salvação e à vida eterna através de Jesus, que é um judeu, ok? E eles também fazem parte da igreja, aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazem parte da igreja, assim como os gentios, assim como aqueles que não têm descendência judaica, ok? E Paulo, lembrando deles, assim como nós também lembramos dos nossos parentes, né? Lembramos da nossa vizinhança, lembramos das pessoas do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né? A gente fica triste por ver a incredulidade deles. A gente está pregando, a gente está falando, a gente está buscando viver a palavra de Deus, né? Mas na maioria das vezes, essas pessoas estão mais interessadas em apontar os nossos defeitos por saberem que nós somos cristãos, do que verem a quantidade de vezes que nós damos testemunho de Cristo. Então Paulo começa dizendo, a partir do versículo 1, em Cristo digo a verdade. Ele não está mentindo, ele está expondo o seu coração. Ele tem conhecimento de Deus através de Cristo. Não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que aquilo que ele vai falar condiz com aquilo que ele se dispõe diante de Deus, ok? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então o apóstolo Paulo está expondo, perante aquela igreja e perante também o Senhor, aquilo que o entristece profundamente, que é a incredulidade dos seus irmãos na carne, que são judeus. Porque o apóstolo Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim, ele era um benjamita. E ele continua: porque eu mesmo poderia desejar, se ele pudesse, ele até desejaria por amor aos seus, né, por amor aos seus que vinham da mesma descendência do que ele, da descendência de Abraão. Se ele pudesse, ele abria a mão da sua salvação em prol deles, se isso fosse trazer para eles salvação. Olha, isso é incrível, né? E quanto doía no coração de Paulo saber que os seus irmãos, aqueles que descendiam de Abraão, naturalmente de Abraão, né, eram tão incrédulos, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, dos meus patrícios, daqueles que são do meu povo, dos israelitas, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Aí ele relembra, né? Relembra aquela igreja que, em sua grande maioria, eram de gentios. E um judeu falando para os gentios. É claro que ele não vivia mais como judeu, ele vivia como gentil. Ele vivia de acordo com a palavra de Deus, revelada em Cristo. Ele não tinha mais guardas de dias, né? Ele não pregava mais isso. Pode ser que na sua inserção cultural ele pudesse fazer isso.
quando ele estava diante de outros judeus, ok? Para não dar mau testemunho, ok? Mas aquilo que não feria a palavra de Deus, que não era motivo de dissimulação, tá certo? Ele também cumpria com os demais irmãos, ok? Não que aquilo significasse que ele era melhor ou pior do que qualquer outro cristão. Então, dos quais é a adoção? A adoção através de Abraão. Deus chamou Abraão, mas Deus chamou Abraão antes que houvesse lei. Deus chamou Abraão antes que houvesse circuncisão. Então Abraão ouviu a voz de Deus e creu por fé. Ele foi levado pela fé a crer em Deus. A justiça, o fato de Abraão crer, e foi imputado a ele a justiça, né? De ser justificado diante de Deus, não por obras, mas pela fé. O apóstolo Paulo lembra disso. Agora é claro que uma vez que Abraão tomou para si essa fé, ele interiorizou essa fé, ok? Ele praticou boas obras. E aí nós conciliamos o que Paulo diz aqui com o que Tiago nos traz, né? Que a fé sem obras ela é morta. Tá certo? Tiago não contradiz Paulo. Tiago apenas complementa. Uma vez salvo, nós praticamos a justiça de Deus, nós fazemos boas obras. Então, dos quais é a adoção. Deus escolheu Abraão e Sara para, a partir desse casal, constituírem o seu povo, né? O seu povo na velha aliança, ok? A adoção de filhos e a glória, né? Que privilégio teve aquele povo, mano. O povo judeu é extremamente privilegiado. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória, eles viram a glória de Deus, eles andaram no deserto 40 anos, as pessoas não adoeciam, eles tinham que comer, eles tinham que beber, né? Deus cuidava deles, as suas vestes não ficavam maltrapilhas, coisa maravilhosa, né? Mas isso foi suficiente para eles? Não foi suficiente para eles, né? Assim, para nós também. Nós devemos desejar e continuar desejando a glória de Deus. Não podemos nos acostumar com as maravilhas do Senhor. Que o Senhor seja sempre surpreendente em nossas vidas, né? Nos surpreenda a cada dia, a cada momento. E os concertos, o concerto que ele fez com Abraão, com Moisés, que ele fez com Davi, né? Os vários concertos. E a lei, o culto e as promessas. Isso pertencia ao povo judeu no Velho Testamento, na Velha Aliança, na Antiga Aliança, ok? Nós fazemos parte da Nova Aliança, nós hoje somos verdadeiramente o povo de Deus, ok? Dos judeus e dos gentios, Deus fez um único povo, que é a sua igreja, que é o apóstolo Paulo encontra uma palavra para isso, é o corpo de Cristo, a cabeça sendo o próprio Senhor. Isso não foi suficiente para eles se manterem fiéis. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele faz uma alegoria entre Sara e Agar. E por causa dos judaizantes, ele dizia: olha, aqueles que não creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, são como os ismaelitas, por exemplo. Porque os ismaelitas descendem de Abraão. Mas eles descendem de Abraão pela carne, não pela fé. Porque a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão através de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então, no Sinai, onde Moisés e o povo se encontraram com Deus, e Deus deu a lei para que Moisés promulgasse diante do povo, tornasse pública diante do povo, né? Foi ali no Sinai. Mas o Sinai, Paulo está dizendo, ficou para trás. Vocês não devem, o povo judeu não deve manter o orgulho de Deus ter feito um concerto com eles no Sinai, dando-lhes a lei. Deve ficar orgulhoso e vaidoso por isso.
devido a isso, a esse orgulho, essa vaidade, o cumprimento somente exterior da lei, não de coração, não porque eles entenderam profundamente a lei penetrou no seu coração e os seus olhos foram iluminados. Não foi eles não cumpriam a lei por isso, porque amavam a Deus, eles cumpriam simplesmente como um requisito moral, para ficarem bem diante dos outros, mas dentro dos seus corações ainda havia peçonha, ainda havia veneno, ok? E por isso vem a nova aliança. Mas não devemos, Paulo diz, não desprezem o meu povo, os judeus, por isso. O povo dele, que ele está dizendo, segundo a carne, ok? Tá certo? Os judeus nos trazem isso como herança, como legado. Isso é extremamente positivo. Mas se os judeus quiserem fazer parte do povo de Deus hoje, eles têm que aceitar Jesus como Messias. Tá certo? Mas Paulo tem uma esperança, assim como todos nós também temos, aqueles que têm parentes que ainda não se entregaram nas mãos do Senhor têm, de que eles venham a se arrepender dos seus pecados, venham entregar suas vidas ao Senhor, venham se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, confessar os seus pecados e passar a desfrutar da nova vida, uma vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o desejo de todos nós, que ainda temos parentes que ainda não entregaram sua vida efetivamente a Jesus Cristo, mas nós não deixamos de testemunhar, nós não deixamos de falar desse amor, e dos quais são os pais, Abraão, Isaac e Jacó, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, ele está demonstrando aqui, esse versículo ele é belíssimo, esse quinto versículo do capítulo 9, porque ele mostra a plena humanidade de Cristo, porque ele diz que Cristo, segundo a carne, descende de Abraão, através de Judá, através de Davi, ok? Nós sabemos que essa é a linha ascendente de Cristo, ok? Abraão, através de Judá, através de Davi, o qual é sobre todos. Ele agora mostra Jesus como o próprio Deus. Ele é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então ele confirma que Jesus veio em carne e habitou entre nós, mas é o próprio Deus encarnado. Esse versículo é chave para muitos ainda que duvidam que Jesus é Deus. Aí no versículo 6 faz: não é que a palavra de Deus haja faltado. Alguém tem dúvida? A palavra de Deus não faltou para os israelitas. Deus a todo momento apontava o seu filho para eles, dava as características do seu filho quando ele viesse, para que todos reconhecessem aqueles homens. Eles liam minuciosamente a lei e os profetas, para no devido tempo eles reconhecerem o Messias. E o Messias veio, e eles fecharam os olhos. A liderança judaica fechou os olhos. Por quê? Porque tinha vaidade, orgulho em seu coração. Eles não admitiam que aquele homem fosse o seu Messias. Eles não admitiam que Jesus fosse o Messias deles, que Jesus era um homem simples, apesar de descender de Davi, através da casa de José. Jesus era um homem muito simples, era um carpinteiro. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas fiéis. Nem todos são fiéis. A prova disso nos tempos de Jeremias. Quantos fiéis tinham? Nos tempos de Elias, quantos fiéis tinham? Mas Deus sempre guarda um remanescente. Deus, mesmo que a palavra de Deus, através de Jesus, chegue a um determinado lugar, Deus está lá dando testemunho dele. Principalmente através do que ele criou. Muitos entendem errado, como os indígenas, Os indígenas atribuem
a sua descendência, né? De onde eles vêm, da natureza, né? A mãe natureza, aquela coisa toda, né? Tem essa distorção. Mas eles reconhecem uma capacidade suprema, sublime. Eles reconhecem, não sabem, muitos deles não sabem dizer o que significa. Aí alguém me perguntaria: e aí, pastor Jean, como é que essas pessoas que não ouviram o evangelho ainda, quando elas morrem, o que acontece? Aí Deus as julga pela sua consciência. Porque muita gente não tem ouvido falar de Jesus ainda e tem morrido, amém? E como é que fica nesse caso? Aí vem a consciência, porque todo ser humano ele tem a fagulha de Deus dentro de si. Ele tem dentro de si o cerne daquele que o criou, a essência, né? Então nenhum de nós vai ser tomado por inocente diante de Deus, mesmo aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, certo? E são aí vem, não que a palavra de Deus era faltada, porque nem todos que são de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Filhos aqui, oriundos, tá? Como os pais geram os filhos, ok? Não é no sentido, naquele mesmo sentido que eu preguei um dia desse, os filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o Espírito de Deus vai habitar em nós. Nós passamos a ser filhos de Deus, mas aqui são filhos por descendência. Por exemplo, Ismael era um filho de Abraão, com H, ok? Abraão, quando Sara morreu, ele teve outra esposa, chamada Quétura. E Quétura teve vários filhos. Dentre esses filhos, Midian. Então os midianitas são descendentes de Abraão. Por exemplo, o sogro de Moisés era Jetro, ou Reuel, também chamado Reuel. Jetro era sogro de Moisés. Jetro descendia de Abraão através de Quétura. Então, não são simplesmente os filhos, não são aqueles que descendem naturalmente de Abraão, mas Isaac será chamado pela descendência, ou seja, aqueles que são filhos da promessa como nós. Nós somos considerados filhos de Abraão porque cremos na promessa, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. Bem, agora a gente observa, esse capítulo 9 também é desse sentido, né? Como é a soberania de Deus. Gente, nós não podemos desprezar em hipótese nenhuma a soberania de Deus. Deus, ele é soberano, ele não tem que dar satisfação a nenhum de nós do que ele faz. Amém. Devemos lembrar apenas que ele é perfeito, ele não faz nada por capricho, ele faz porque há a necessidade de se fazer. Deus não faz nada por capricho, ok? Então entendamos a soberania de Deus. Então ele diz assim, ó: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, digo que é Isaac nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tido feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Então, antes de qualquer um fazer qualquer obra, Deus havia escolhido Jacó, assim como Deus havia escolhido Isaac. Abraão teve um filho, o primeiro filho chamado Ismael, é o primogênito de Abraão, né? Mas não foi através de Ismael que Deus cumpriu com as promessas na vida de Abraão. Okay? Lembremos, quando um homem tinha um filho com uma concubina, esse filho, ele era acreditado a dona da serva que era concubina.
Então Agar, uma egípcia, que era serva de Sara. Então o filho de Agar poderia ser atribuído a Sara, ok? Mas Deus não queria assim. Mesmo no ventre envelhecido de Sara, Deus queria que o filho da promessa viesse de Sara, ok? Então aqui se cumpriu a soberania de Deus novamente. E ele diz: amei Jacó e aborreci Esaú, mesmo antes de Esaú ter feito qualquer coisa. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? Mas observe, Deus não isenta ninguém da sua responsabilidade. Ele é soberano? Sim. Mas ele não isenta nenhum ser humano da sua responsabilidade pessoal. Okay? Por exemplo, Jesus ele veio, não veio? Deus não cumpriu a promessa de que iria enviar o Messias? Cumpriu uma promessa, não foi? O que foi que os judeus fizeram de Jesus? Eles fizeram o que eles queriam, o que eles desejavam fazer. Estou falando da liderança judaica, daqueles que governavam o povo, tanto religioso como politicamente. Eles simplesmente entregaram Jesus à morte. Então eles tiveram o quê? O livre-arbítrio de fazer da vida de Jesus o que eles queriam. E eles tomaram essa decisão. Deus deixou eles tomarem a decisão que o coração deles desejava. O coração cuja inclinação é para o mal. Então, quando a Bíblia nos diz que Deus faz de uma pessoa, né, os desígnios para os seus propósitos, é nesse sentido. Deus deixa a pessoa agir conforme a sua natureza, a natureza pecaminosa. A inclinação da pessoa é sempre para o mal. A inclinação natural do ser humano não tem jeito, é para o mal. Se você deixa o ser humano agir como ele quer, se Deus não intervir, se Deus não controlar, ele vai fazer o que o coração dele mais deseja. Toda a inclinação dele vai ser para o mal. É por isso que quando a gente ouve lá na carta aos Tessalonicenses dizer que o anticristo não se revelou ainda, porque algo detém, quem detém é o controle de Deus. Não é que o anticristo vai chegar e Deus vai deixar ele fazer tudo o que ele deseja, sem manter o controle sobre ele. Deus mantém o controle, mas Deus vai deixar a humanidade ser levada pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias escolhas, ok? Porque o ser humano não pode escolher nada de bom que não tenha intervenção de Deus. Nada de bom o ser humano não pode escolher sem que Deus intervenha por ele, ok? Isso é fato, está escrito. Isso não é teologia que não se encontra, não tem base bíblica, tá certo? Então Deus é soberano. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então onde é que eu quero chegar relatando esse sentimento e essa experiência do apóstolo Paulo? Infelizmente, muitos dos nossos não irão aceitar Jesus. Mas tem uma promessa, alguém não conta a promessa, que Paulo fala ao carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa dele, daqueles que creem. Isso é muito delicado de falar, mas é uma verdade. Quantos parentes nossos têm morrido sem Cristo? A gente tem que crer, a gente ora, a gente percebe, mas chega um momento que a decisão, a responsabilidade é da pessoa, ok? Nem todos os nossos parentes são eleitos, nem todo ser humano é um eleito. Não sabemos quem são os eleitos, por isso pregamos a todos, mas temos visto pessoas próximas a nós morrerem
sem confessarem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, mesmo nós pregando, mesmo nós anunciando as boas novas de Cristo. Então nós não devemos ficar nem por um momento com o coração, se nós estamos fazendo a nossa parte, conforme a palavra nos mostra, não devemos ficar com pesar nenhum, com a responsabilidade de um dia chegar diante de Deus e prestar contas daquela alma, porque nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos falando, nós estamos testemunhando. Então a responsabilidade daquela pessoa é como Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, se você pregar e a pessoa não se arrepender e ela morrer, eu vou julgá-la conforme a responsabilidade que ela teve com a sua pregação. O que cabe a você, Ezequiel, eu estou falando isso de forma livre, o que cabe a você é fazer aquilo que eu estou indicando, eu estou dizendo: pregue, anuncie. Então, se você vê alguém vindo com a espada contra uma pessoa e não disser a ela, você será culpado. Ela morrerá por causa dos pecados dela, mas você será culpado também. Então a responsabilidade do Evangelho é essa. Nós temos que pregar as pessoas que estão ao nosso redor, testemunhar de Jesus diante das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, diante de Deus, cada um vai prestar conta de si, pelas suas escolhas, pelos seus atos. Amém? Aí ele diz, lá no 17, né? Ele confirma: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Será que Faraó não ouviu? Será que Faraó não poderia ter se convertido? Sim, ele viu as maravilhas do Deus de Israel. Ele viu toda a sua mitologia, todos os seus deuses caírem por terra diante do Deus de Israel, mas não se dobrou, não reconheceu a Deus, pagou alto preço. Logo pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto que resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Então Paulo defende a soberania de Deus. Gente, se Deus é perfeito, Ele não ia determinar nada que não fosse bom para nós e que Ele não tivesse pleno controle, entende? Então não podemos nunca questionar Deus em relação a qualquer um dos seus atos, porque o que Ele deseja para cada um de nós é o melhor. Eu não digo cada um de nós, não na condição hoje de ser filho dele, mas na condição de ser um membro da humanidade. O que Deus deseja para todo homem é o melhor. Mas os homens têm resistido por quê? Porque desejam mais o apelo da carne. Para muitos, Deus é um estraga prazer. Eles rejeitam a Deus só para não ter na consciência deles a culpa, o remorso de alguém ter avisado e ele ter batido, eles terem batido com a cara na parede. Mas creamos, tudo que Deus quer para o homem é o melhor para a vida dele. O que Deus quer de nós é o melhor para as nossas vidas. Não rejeitemos, porque o que o Senhor faz não é por capricho, não é para impor a sua soberania sobre nós, não. Ele faz isso porque Ele conhece a nossa natureza. E Ele sabe qual é o caminho, o melhor caminho que o homem deve seguir para ser feliz. Para ser feliz. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? As pessoas não entendem isso. Um Deus autoritário, um Deus sanguinário, muitos dizem isso. Mas, gente, como é que Deus vai dar satisfação a mim e a você, a qualquer ser humano, se nós somos criação dele? Os planos dele são perfeitos.
Então o que Ele deseja para nós é o melhor. E quem está usufruindo do melhor de Deus é porque está com o coração inclinado simplesmente a desobedecer. Então não podemos questionar a Deus porque Ele fez assim, me fez assado, aquela coisa toda, né? Porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que somos nós, que para a glória já antes preparou nós, os escolhidos, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias, né? Oséias, né? Lembra de Oséias? Oséias teve vários filhos, que se desconfia que o primeiro é dele e os outros não. Né? E a mulher de Oséias era uma mulher que o traía, e ele sabia, né? Deus, para a gente perceber como é a questão, né? E Deus havia antes amaldiçoado a cada um deles. Mas agora Deus diz: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Deus mudou a história, né? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, aqueles que foram amaldiçoados, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, os bastardos, né? Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele relembra que Deus não rejeitou o seu povo. Ok? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou o testemunho de que tem zelo de Deus, não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus, que é Cristo na cruz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas ele não desprezou o seu povo, esse capítulo 11, né? Porque Paulo diz: eu também sou israelita, eu sou da descendência de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Capítulo 11, né? Então Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeita ninguém. Os israelitas, durante toda a sua história, eles criaram no seu coração um racismo estrutural. Em que sentido? Eles consideravam todas as demais nações como dejetos, como as nações que não deveriam, né? Que Deus, por não aceitar o Deus de Israel, Deus não deveria ter misericórdia delas. Aí quando Jesus veio, ele veio esclarecer esse ponto. Ele disse: olha, Deus não rejeita ninguém pela cor, pela situação econômica, nem pela língua que fala. Deus não rejeita ninguém. Jesus mostrou isso. Primeiro na parábola do samaritano. Depois, quando Jesus disse: o que é que diz a lei? Odeiem os seus inimigos. Ele: não, ame-os. O que ele estava dizendo? Que Deus recebe a todos, independentemente do que a pessoa seja. Se ela aceita o Senhor Jesus hoje, no seu coração, aceita Ele, Deus a recebe de braços abertos. Okay? Eu lembro de um episódio agora, uma mulher de Moisés. Bem, há uma certa controvérsia em saber se aquela era Zípora ou não. Mas lembram que Miriam falou? Ah, você veio com aquela mulher Cuxita. Cuxita era um descendente de Cuxi, era um descendente de Cã. Então eles estavam reclamando da mulher de Moisés, dizendo que a mulher de Moisés era uma cananeia, né? Muito provavelmente, alguns acreditam que eles estavam, aquele nome Cuxita é mais associado ao nome etíope. Então ela poderia ter uma pele mais escura. Então, eles estavam questionando Moisés, porque Moisés tomou uma mulher de pele mais escura, que possivelmente poderia ser Zípora. Mas é bom lembrar que Zípora descende de Abraão. Okay? Então, era uma questão simplesmente da cor da pele. Talvez ela tinha uma pele mais escura.
Como muitos teólogos ignorantes acham que o sinal que Deus colocou na vida de Caim foi a cor da pele escura. Isso é um equívoco terrível. Primeiro porque, se nós acreditamos que o dilúvio foi global, toda a descendência de Caim já era. Então o sinal não poderia ser isso. O sinal que eu vejo de Caim é a depravação. Esse é o sinal de Caim. Quem tomou primeiro, quem deu o primeiro exemplo de poligamia? Descendente de Caim. Que eram tidos como mais poderosos, conquistadores, que a todo preço queria explorar e dominar o outro, dos descendentes de Caim. Esse é o sinal de Caim. O sinal de Caim é o sinal da desobediência. É o sinal do pecado. Por ele ter matado o irmão dele. Então é importante nós lembrarmos disso. Todos nós somos iguais diante de Deus hoje. Há uma tendência natural da igreja a judaizar a igreja, porque muitos líderes criam uma identificação tão grande quanto com Israel, que querem trazer para dentro da igreja evangélica, né, toda a tradição judaica. Isso é um erro. Nós não devemos desprezar os judeus, mas não devemos trazer para dentro da igreja, uma vez que Cristo libertou os rudimentos do mundo, porque tudo que eles faziam era sombra e tudo foi realizado em Cristo, trazer essa tendência para dentro da igreja. Ok? Então todos nós aqui estamos unidos em um só corpo. Não importa a nossa vida pregressa, né? Muitos vieram da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Kardecismo, né? Do catolicismo romano, né? Muitos eram ateus, mas se converteram a Cristo. Não queremos nunca trazer aquele ranço para dentro da igreja, porque nós fomos libertados daqueles rudimentos. Ok? A verdade, a luz está em Cristo, está na palavra de Deus, é a partir dela que nós devemos viver. Então é isso que nós devemos desejar também para os nossos. Não importa as suas crenças religiosas, o que é importante é que eles se arrependam dos seus pecados, confessem os seus pecados, venham ter uma nova vida em Cristo. E não devemos nunca cessar disso. Eu entrei num ponto importante, que nós vemos muito dos nossos morrendo, nossos que eu digo da descendência da nossa carne, morrendo sem Cristo. Okay? Mas nós, de fato, não sabemos quem são os eleitos. É por isso que nós pregamos a todos. Sejam judeus, sejam muçulmanos, sejam espíritas, sejam bandistas, sejam ateus. O mais vil dos seres humanos, nós devemos pregar o Evangelho para que eles se convertam. E quantas pessoas más, pessoas que tiveram a vida pregressa ruim, se converteram e hoje são as bênçãos da mão de Deus, se arrependeram dos seus pecados. Então é nisso que nós devemos nos apegar. Amém? Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua bendita palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, a pregarmos a tua palavra, a testemunharmos dela conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. E não percamos o alvo.